Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências. Esse programa que é retransmitido pelos seguintes canais: pela Rai TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV, pela TV 7, pela TV Secal, pela Web Rádio Fraternidade, pelo Centro Espírita Allan Kardec, pela Casa com o Evangelho, também pelo meu Facebook, o pessoal que está no meu Facebook, sejam bem-vindos. E hoje também especial no YouTube da minha convidada, que já já eu vou apresentar ela aqui, já adiantando para quem está vendo ela, o nome dela é Emanuele. E o nosso Resenha Espírita, para quem não conhece ainda, é um programa para a gente resenhar, para a gente conversar, para a gente bater papo, sem grandes formalidades, mas que nós possamos aqui trabalhar, evoluir, crescer, buscar uma reflexão em torno de Jesus, suas bases, as suas diretrizes, fundamentadas na doutrina espírita. E hoje, com esse tema que já está embaixo, que o pessoal já deve estar vendo, que é o dever espírita, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá? Que a gente já vai abordar. Eu convido a todos aqui a participarem conosco. É um programa, essa resenha não é só o Nelson e a Emanuele, é de todos nós. De alguma forma, eu quero que vocês participem, se vocês tiverem dúvidas, questões, perguntas. Gostaria também de convidar a quem já está aqui comigo online, que eu já estou vendo aqui, já tem quase 10 pessoas online conosco, para dizer de onde vocês são. Para quem não me conhece, eu sou o Nelson, vivo na Ilha da Madeira, Portugal, mas por acaso, não é bem por acaso, né? Estou aqui no Rio de Janeiro agora, e a nossa convidada é lá de Itabaianinha, no Sergipe, também. Que a gente possa aqui estar trocando uns com os outros, nessa grande possibilidade da internet aqui, trocando, nos aproximando. O nosso programa vai sempre ao ar, no mínimo, uma vez por mês. Só que nesse mês, a gente vai estar ao ar aí 2 vezes. No dia 17, a gente volta com a Melissa Pedrola, uma convidada também especial que vai estar aqui conosco. E essa é a ideia do programa. O programa está aqui ao vivo, aberto a conversas. A conversa não, aberto a perguntas, ao diálogo, à troca. Já tem um pessoal dizendo aqui conosco, a Cristiane, lá do Paraná, nossa amiga que está sempre conosco. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda. A Maria Henriques, lá de Portugal, Castelo Branco, está 4 horas para frente no fuso horário. Maria Henrique, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Henrique. E o Diego Romão também. Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo. Você também, Diego. Uma felicidade ter vocês todos aqui. Então vamos lá. O tema de hoje, para falar um pouco sobre o tema de hoje, é o dever espírita. Mas essa história de dever espírita, pessoal, olha só. Antes de mais, tá? Não tem nada a ver com o devedor, não, tá? Ninguém está devendo e tem que pagar alguma coisa, ok? É muito além disso. Aliás, só vou contar aqui uma brincadeira com um amigo meu mineiro, dizer para mim: ô Nelson, está pesado demais. Dá para parcelar, não? Dá para renegociar essa dívida espiritual, não? Eu dizia: não, calma, a gente tem a reencarnação, passo a passo, vamos evoluindo, devagarinho. Mas não é esse dever que a gente vai falar hoje, tá? É um pouco além. E vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje, que se chama Emanuele Ora, lá de Itabaianinha, Sergipe. Ela também é palestrante, trabalhadora espírita, participa na divulgação. Convido a todos a seguirem ela lá no Instagram dela. Tem bastante conteúdo legal, muita coisa interessante. E também, vou fazer já propaganda, a Emanuele está lançando um livro agora, que eu não li, tá? Mas eu estava dizendo para ela agora aqui em bastidores, antes da gente começar. Eu não li e sei que não é para julgar o livro pela capa, mas pela capa tá lindíssimo, tá? O livro tá espetacular pela capa. Eu não sei o conteúdo, depois a gente vai ver, mas pela capa já tá nota 10. Seja bem-vinda, Emanuele. É um prazer te receber aqui conosco.
Boa tarde a todos, boa tarde, Nelson. É uma alegria e um prazer muito grande poder participar desse programa Resenha Espírita, além fronteira, rompendo barreiras aí, fronteiras, né, através do canal da internet e dos aparelhos tecnológicos, para que a gente possa ter a oportunidade de alcançar mais corações e levar a mensagem de Jesus e da doutrina espírita. É uma alegria muito grande para mim. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço. Já tem mais gente chegando aqui conosco. A Jana Rodrigues, boa tarde, Jana. Seja bem-vinda. A Maria Júlia Mourão também dá boa tarde. Boa tarde, Maria Júlia. O Diego Romão é lá de Minas Gerais. Boa tarde, Diego. O Diego já disse boa tarde. Obrigado. A Dercy, que está sempre conosco também. Boa tarde a todos. A Dercy é lá de Matão, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, vamos começar? Mas antes de começar a nossa resenha, é aquele momento muito especial, que às vezes a gente não dá muito valor, mas de extrema importância. O momento da gente se conectar com o alto, o momento da nossa oração. E eu convido a todos, claro, quem estiver à vontade, a fecharem os olhos comigo. E assim, rogamos ao Pai inicialmente, agradecidos que estamos. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa encarnação, por mais esse momento de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas, pelos teus ensinamentos, pelo teu amor, pela tua luz derramada sobre nós. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, faz presentes conosco, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que preparam esse ambiente com muito carinho, com muito amor, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, acima de tudo, nas diretrizes, nos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, pedimos autorização para dar iniciado mais um programa Resenha Espírita. E assim, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar? Oração feita, um pouco mais harmonizados. Domingo é um dia normalmente mais tranquilo, não para todo mundo, mas normalmente é mais tranquilo, não tem aquela correria do trabalho, da vida, do dia a dia. É um dia que o pessoal está mais tranquilo, já almoçamos. Para quem está em Portugal, já está um pouquinho mais tarde, está chegando à noite. Vamos falar sobre dever espírita? Vamos lá. Emanuele, eu vou passar já a bola para você de cara. E te digo, me fala um pouco, Emanuele. Nós, enquanto espírita, aquilo que nos imaginamos ou somos aprendizes com a proposta de nos tornarmos espíritas. E para quem não é espírita aqui, pessoal, seja bem-vindo também, tá? Não é só para espírita esse canal, não. Todos são bem-vindos. A discussão aqui é em torno do Mestre Jesus, do aprendizado, e que possamos todos refletir. E para quem não conhece a doutrina, seja bem-vindo para conhecer também conosco. Faz muito sentido para a minha vida, com certeza para a Emanuele também, e acredito que para a maioria de nós que estamos aqui. Então, pergunto a você, Emanuele, me fala um pouco sobre dever espírita, vamos começar um pouco a trocar nessa resenha aqui. Boa tarde mais uma vez a todos, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa comunhão de pensamentos, de sentimentos que nos levam todos que estamos aqui a buscar nos aproximar cada vez mais do nosso grande Mestre Jesus e buscar encontrar a nossa natureza divina através do caminho que Ele nos revela como o caminho da verdade, que nos dá vida abundante. O Cristo, né? Tudo que a gente fala, Nelson, tudo que a gente reflete e vive, tem como base primordial os ensinamentos cristãos. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina cristã, né? Então, toda a nossa base moral de conduta é o Evangelho de Jesus, são os ensinamentos e a vivência prática de Jesus. Então, Jesus ele veio trazer para nós a revelação de um Deus único, de um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, que é todo amor, que é todo bondade, toda justiça. E ele veio nos dizer que nós devemos buscar encontrar e construir esse reino de Deus, né, que nos leva a essa conexão com o Pai dentro de nós. Então, nós precisamos reconhecer, e a doutrina espírita ela vem justamente trazer para nós os caminhos mais facilitados, né, buscando de uma forma prática do nosso dia a dia, a gente encontrar esses caminhos dentro das condições que nós nos encontramos. De buscar construir esse reino de Deus, de buscar
encontrar a nossa natureza divina, porque nós somos originários do mesmo Pai, porque o Cristo ele nos diz, né? Eu vim de Deus e vocês também vieram do mesmo Pai, então vocês podem fazer tudo aquilo que eu faço. Então, a doutrina espírita, ela justamente vem nos mostrar, né, por ser, na verdade, essencialmente divina, né, porque todos os princípios que a doutrina espírita nos revela são os princípios divinos, da lei de Deus, né, e Jesus veio nos trazer que a máxima da lei divina é a lei do amor, e na sua prática ele veio mostrar que a gente só ama servindo. Né? Então, Cristo traz para nós essa verdade como a máxima da lei divina, e a doutrina espírita ela vem através das leis divinas, nos revelando aí no Livro dos Espíritos várias leis divinas, para que a gente possa encontrar os caminhos seguros para encontrar, né, reconhecer essa nossa origem, reconhecer de onde viemos, né, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina consciencial, porque ela é divina. Ou seja, ela representa a lei de Deus. Então, ela está escrita nas nossas consciências. E um convite máximo que a doutrina espírita nos faz é justamente esse esforço, né? Nos levar a esse esforço para que a gente empreenda, né? Esse esforço para dominar as nossas más inclinações, nos renovar intimamente, o convite da reforma íntima, através dos caminhos que Jesus nos revela como os caminhos seguros. E aí a gente tem, através desse Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, a gente tem aí várias obras que nos dão essa condição e essa certeza, trazidas pelos Espíritos, pelos nossos benfeitores espirituais, que já passaram por todos esses estados que nós estamos passando, nos revelando que nós estamos aqui neste momento, nesta encarnação, com uma transitoriedade, como algo, né, temporário, que serve para o nosso aprendizado e para acelerar o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E aí, nós, como espíritas, né, precisamos ter como base todo esse conhecimento para que a gente vá, ao nos aprofundarmos cada vez mais, né, na doutrina, no conhecimento da doutrina, a gente vai sabendo como agir com esse conhecimento, né, que o Espiritismo nos traz, e o que é que nós podemos fazer pelo Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, o dever espírita, né, a gente vai trabalhar uma abordagem trazida por Kardec na Revista Espírita de 1861, e vamos também, antes disso, buscar na nossa base, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos em 2 capítulos, onde retrata mais ou menos o dever, né, a missão dos espíritas. Nós temos no capítulo 20, do Trabalhadores da Última Hora, falando da missão dos espíritas, que é trazido pelo espírito de Erasto, e ele diz para nós, no resumo, que a gente tem que ir e pregar, ou seja, seguir, caminhar e levar a mensagem, né, do Espiritismo, não do Espiritismo, mas do Espiritismo redivivo, como Consolador prometido, como cristianismo redivivo. Então, ele traz como resumo, né, nesse capítulo, do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, justamente esse ir de pregar o Evangelho. E aí a gente pode, e a gente vai devagar, né, por todas as possibilidades de como a gente ir pregar. Ou seja, a doutrina ela vem nos dizer que nós não precisamos, talvez, por exemplo, a gente estar em determinado lugar para pregar o Evangelho de Jesus. No nosso lar, no seio familiar, que aí já é o atendimento de uma lei divina, que é a lei de sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida social, nós podemos, através da nossa reforma íntima, né, e aí a gente vai lá no dever, no outro capítulo, Sede Perfeito, no capítulo 17, que ainda tem lá o dever, e ele fala que o dever é uma obrigação moral, primeiro com nós mesmos e depois com o outro. Por isso que a máxima do convite da doutrina espírita é justamente a reforma íntima. Porque se você não buscar melhorar a si mesmo, para você, a partir de si, entregar o melhor aos outros, você não tem como exercer esse papel, ou seja, cumprir essa missão. Né? Então, a doutrina espírita ela faz com que a gente interprete isso como um mantra mesmo, né? Preciso buscar reforma moral, reforma íntima, é preciso... E aí a gente associa Jesus quando ele diz amar a si mesmo. Então, amar a si mesmo é justamente o cuidado com o seu templo íntimo, com o que você cultiva dentro de você. Você precisa entender essa essência, essa natureza divina, porque nós viemos de Deus, então temos o DNA divino, como o próprio Emmanuel nos fala, nos revela, né? E é preciso que a gente reconheça isso. Então, no momento em que eu cultivo, por exemplo, ódio, mágoa, rancor,
vaidade, egoísmo, orgulho, eu estou negando a minha natureza. Né? Eu estou negando a minha natureza divina. Então, isso, consequentemente, eu não vou ter como entregar o melhor de mim, a máxima dos meus potenciais divinos para o outro, nas minhas relações. Então, é preciso cuidar do nosso templo íntimo, primeiramente, né? Para que a gente tenha essa condição. Então, o dever, quando ele fala aqui, e nesse capítulo Serem Perfeitos, no capítulo 17, que fala do dever, instrução do Espírito Erasto, ele nos diz que é justamente isso, é um dever moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, não é, né, o amor próprio que a gente vê por aí muito ser divulgado, é totalmente diferente desse amor próprio, desse amor a si mesmo, desse cuidado com o templo íntimo que a gente interpreta através dos ensinamentos cristãos, né, e da luz também dos espíritos evoluídos. É justamente você cuidar do seu templo íntimo para você ter a capacidade de doar o seu potencial divino. O máximo de virtude que você já pôde acumular até aqui. Né? Então, o ir de pregar é justamente isso. Então, eu já tenho um certo nível de conhecimento enquanto espírita, as barreiras, né, dos cárceres que vão fazendo com que a minha visão espiritual ela vá se ampliando, a minha consciência ela vá se ampliando, porque a lei divina ela está escrita na minha consciência, à medida que eu vou me aperfeiçoando, que eu vou me conectando com o divino, que eu vou reconhecendo a minha natureza, eu vou facilitando essa ampliação de consciência, o reconhecimento da lei divina e vou tentando trilhar o meu caminho, né, buscando seguir o caminho da porta estreita, buscando as coisas do alto, como já nos orienta o apóstolo Paulo, né? Então, a gente vai moldando a nossa vida a partir dessa transformação íntima e vai transformando tudo ao nosso redor. Essa é a proposta, né, do dever espírita, a máxima, né, da doutrina, quando ela nos impulsiona a reforma íntima, a buscar a domar as nossas más inclinações, é para que a gente tenha o reconhecimento dessa nossa natureza, dessa nossa essência divina e que a gente entregue o melhor para o mundo, o melhor para as nossas relações, para as pessoas que convivem conosco. Né? Então, até aí está dando para a gente, né, um introdutório bem legal, está dando para entender? Eu estou acompanhando tudo, estou gostando muito. Não sei se o pessoal está aqui, mas está também, está todo mundo já. Aliás, foi até uma boa deixa para dar aqui mais gente chegando. A Maria Iraides. Desculpa, Maria, eu sempre não sei pronunciar seu nome, tá? Iraides. Iraídes. Boa tarde, né, amigos. Gratidão, senhor, por esse momento de reflexão. A Maria Henriques, lá de Portugal, nos diz: o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Obrigado, Maria, pela contribuição. É mesmo por aí. Temos aqui a Gisele Pereira Borges também dando boa tarde. Boa tarde, Gisele. Seja bem-vinda. A Salete também, nossa amiga que está sempre conosco. Seja bem-vinda, Salete. A Lena Domingues também. Seja bem-vinda, Lena. O que eu vou comentar aqui que a Emanuele puxou muita coisa interessante. Mas eu vou uma coisa aqui que eu gostei. Teve um comentário muito bom aí, que eu não sei quem foi que fez, de Portugal, que ela disse, jamais cessa a obrigação do indivíduo, né, a obrigação moral, o dever moral do indivíduo para com o Criador. Justamente, né, nós somos co-colaboradores com Deus nesse processo de evolução, de progressão dos mundos, né, do mundo em que vivemos e dos mundos. Então, e como até o próprio Espírito Erasto nos diz aqui que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, então nós temos essa condição de escolher que caminho a gente quer trilhar. Então, quanto mais eu tenho uma consciência ampliada, meus sentidos espirituais aguçados, desenvolvidos, eu vou saber usar meu livre-arbítrio. Né? Eu vou saber que caminho eu quero trilhar. Então, eu vou saber entregar o melhor de mim, porque eu estou conseguindo conquistar o melhor em mim. Né? Então, quanto mais a gente aperfeiçoa o espírito, quanto mais a gente busca no nosso dia a dia, nas condições que Deus nos proporciona, e isso é uma maravilha também que eu acho que a doutrina espírita traz para nós, que ela nos revela que a gente não precisa esperar estar numa condição de perfeição ou de elevação moral, né, para que a gente possa começar a dar esses primeiros passos, ou seja, a ir pregar.
é preciso que a gente esteja disposto. E aí Emmanuel já nos diz, né? O Cristo não quer quem esteja preparado, ele quer quem esteja disposto, e a gente vai nessa disposição, ele vai preparando a gente aí ao longo do caminho, né, do espaço que a gente vai trilhando, principalmente se for na senda do progresso e da evolução, né? Colaborando com Deus no processo de evolução dos mundos, como ela falou. Perfeito, perfeito. A Maria Henrique colaborou e foi ótimo o comentário seu, Emanuel, em cima disso. E eu vou seguir essa linha de raciocínio. O que, que acontece? Gosto muito daquela frase que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Isso. E aí tem tudo a ver, está linkado diretamente com a Emanuele mencionou ainda há pouco, com a história da missão dos espíritas, tá? E o que acontece na prática, no dia a dia, às vezes eu escuto falar isso, vou compartilhar com vocês, não sei se alguém se identifica, tá? É assim, Nelson, sabe o que acontece? Aqui faz todo sentido, quando eu estou falando com vocês, quando eu estou lá no centro, que todo mundo é espírita, e a gente fala a mesma língua, sabe? Mas quando chega na rua, que é um pessoal que às vezes é de uma outra religião, que não olha muito bem a doutrina espírita, que acha que é do demônio, do diabo, aí não tem muita resenha, não tem muito papo, já cria logo um bloqueio, sabe? Pessoal, olha só, vamos lá. Dá para falar de amor, independente de falar de doutrina espírita ou de qualquer religião que seja, tá? Se tiver alguma resistência, a gente não precisa falar de títulos nenhum. Ah, porque lá no centro, porque lá na doutrina espírita. Vamos entender a questão pessoal das pessoas, as suas crenças, os seus valores, mas ainda, se der para falar, te convidar para vir para o centro espírita, para participar de uma reunião, compartilhar um estudo, ótimo. Mas se não der, vamos de alguma maneira trazer a informação. Trazer a informação que vai multiplicar. Que informação é essa? É o diferencial. Que diferencial é esse? Tudo que a doutrina espírita nos traz, como, por exemplo, aspectos que em outras doutrinas não apresentam, quanto mais com a veia do Cristo, que é a reencarnação, por exemplo. Eu, pelo menos, desconheço, tá, gente? Há outras doutrinas reencarnacionistas, mas que seguem linhas completamente diferentes, não tem a base cristã, a base moral, a exemplificação do Cristo na carne, nos apresentando o reino dos céus, como Emmanuel nos disse agora. Na vida pós-morte, toda essa informação que a gente tem aqui, esse mergulho com a doutrina espírita, e que pode auxiliar, pode acolher. Então, nós espíritas temos aqui a oportunidade de multiplicar amor. Como é que eu vou multiplicar amor, Nelson? Multiplica a informação. É essa informação que liberta de tanta dor e de tanto sofrimento. Quantos de nós, não sei quem está aí, tá? Mas eu levanto o dedo aqui, sou o primeiro. Chegamos na doutrina espírita através de um processo de dor. E dor essa por ignorância, por falta de informação, que faltava. Em algum momento essa informação chegou e nos acolheu, nos abraçou e modificou a nossa vida. Então é esse o papel, penso eu, tá? Nós espíritas, essa modificação do amor, independente de não porque lá no centro, porque lá vamos entender a realidade de cada um, os bloqueios, as dificuldades, as crenças. Ainda assim, a gente não precisa falar de doutrina espírita para falar de Jesus e para falar de amor. Desculpa, Emanuele, você ia falar alguma coisa ou foi um barulho que sobrou? Não, eu tô ouvindo. Não, tô ouvindo. Tô ouvindo. Muito bem. Outra coisa que você falou aqui, que eu acho interessante a gente Não, pontuar. eu pensei Fala, que você não tinha raciocínio. pode me interromper. Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Então, eu achei interessante essa questão, né, do falar do amor. A doutrina espírita, ela tem uma forma de trazer o evangelho de Jesus e de mostrar um Deus, né, às pessoas muito caridosa, muito amorosa, né? E quando a gente vai pelo caminho, por exemplo, da interpretação, da crença, da verdade, né? Porque Jesus, ele disse que o reino dele não era deste mundo. Com o fenômeno da ressurreição, ele vai trazer para nós a certeza da vida eterna. Então, quem inventou a reencarnação não foi o Espiritismo. Cristo, ele veio trazer para nós a certeza, né, do reino dos céus, que não era, né, existem várias moradas na casa do Pai, do reino dos céus,
que o reino dele não era dali, então ele estava dando essa certeza que existia outra possibilidade de reinado, né, de outros mundos habitados. E com o fenômeno da ressurreição, ele traz para nós a certeza da vida eterna. Então, para nós espíritas, é muito mais fácil a gente se adaptar, e a gente vai chegar lá no foco, que a gente vai trazer uma mensagem de Kardec sobre os deveres essenciais, né? É o foco quando a gente vai, quando ele traz para nós, né, essa certeza da vida eterna, e a gente traz isso como uma certeza para a nossa vida, a gente vai começando a valorizar, né, os tesouros, né, espirituais e morais, deixando como prioridade, né, as coisas do mundo. Por exemplo, a gente sabe que estamos no mundo, precisamos viver no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos na Terra, temos ainda necessidades materiais, algumas paixões, alguns vícios que precisam ser eliminados à medida que a gente vai buscando essa informação, e feliz, né, de quem tem a possibilidade de receber essas informações por vários meios, e quem tem a possibilidade de reter essa informação e levar também essa informação para as pessoas, como nós estamos fazendo aqui. Obrigada, Senhor, né? Como você falou, a maior caridade é justamente a sua divulgação. Então, e feliz aqueles que estão com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, ou seja, os sentidos espirituais sensíveis para receber a mensagem, seja ela por que caminho for. A mensagem de Jesus, a mensagem do amor. Porque, na verdade, o que transforma o mundo, né, que liberta a gente dos cárceres da matéria, é o amor. É a máxima da lei divina. Foi isso que o Cristo nos trouxe como verdade sublime, o amor, servir e amar. Né? Então, quem ama se dispõe a servir. Então, a doutrina espírita, com o advento da reencarnação, da vida eterna, facilita esse entendimento, né, para a gente, e a gente vai tendo uma desenvoltura melhor, e aí é justamente que a gente vai chegar aqui na fala, né? Kardec traz na Revista Espírita de 1861 um diálogo com ele. Kardec, depois que ele terminou a codificação, ele foi ali nas regiões ali da França, Lyon, Bordeaux, ele foi levar a mensagem espírita, né? Ele seguiu levando um pouco, né, da doutrina, né, dos ensinos da sua codificação. Ele foi também fazer como o apóstolo Paulo, né? Seguir aí o exemplo de Paulo. Então, em um determinado dia, ele estava lá em Lyon, né, na França, e aí, depois que ele termina a sua explanação, ele vai lá ser recepcionado pelo pessoal, e aí vai ter aquele momento da confraternização, um cafezinho, e aí um mecânico chamado Senhor Dequerroux, ele aborda, né, Kardec, dizendo que é uma alegria inefável nascer numa era que ele pudesse conhecer a doutrina espírita, em 1861. Reparem. Então, é uma alegria, imagine nós hoje, né? Então, naquela época, é uma alegria, já tinha ali o básico do básico, né? Da codificação, ainda tudo sendo descoberto. E ele diz, é uma alegria inefável poder nascer numa era onde nós podemos comungar do conhecimento espírita. Ou seja, da facilitação que a doutrina espírita, os espíritos traz para nós do entendimento da mensagem de Jesus, de poder espiritualizar a mensagem do Cristo, porque se a gente for ler, se a gente for tentar interpretar os ensinamentos de Jesus, a vivência do Cristo, pela estreiteza da matéria, do entendimento material, a gente não vai conseguir entender o Cristo. A gente não vai conseguir perceber o potencial divino daquele ser, né? A gente não vai sentir que o Cristo vive em meio a nós até hoje e é o governador espiritual da Terra. Então, a doutrina espírita veio romper essas barreiras, fazer com que a gente olhe a mensagem de Jesus e se transubstancie aquilo ali, né? Busque ver além daquele verbo, daquelas palavras, né? Consiga extrair o sentido espiritual da mensagem de Jesus. E aí ele traz, né, para nós, nesse diálogo, 4 deveres essenciais. Para estar lá, né, nesse relato de Kardec, 4 deveres essenciais que nós, espíritas, e aí eu lembro de uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é intitulada Que Fazeis de Especial? Porque Emmanuel traz para nós uma reflexão muito profunda, né? O que é que nós estamos fazendo mais que os outros? Por ter o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, tantas verdades que fazem com que a gente interprete
mais profundamente a mensagem do Cristo e que a gente consiga, mesmo estando em um mundo de provas e expiações, cheio de dificuldades, a gente consiga ainda encontrar, né, essa plenitude, essa paz, construir o reino dos céus dentro de nós, e pelo menos ir fazendo nosso alicerce. Porque nós estamos comungando dessa revelação espírita. E é preciso que a gente, ao comungar dessa revelação, a gente aprenda, coloque em prática no nosso dia a dia, na nossa transformação moral, nas nossas relações, e consiga, através disso, tanto das nossas ações como das nossas verbalizações, explanações, a gente consiga levar essa mensagem, né, do Cristo, do cristianismo redivivo para as pessoas, alcançando os corações. Então, ele dá aí os 4 deveres essenciais. Eu posso seguir ou você quer comentar alguma coisa? Tem tanta coisa para comentar, Janaína. Pode seguir. Senão eu te interrompo, você me interrompe, mas vamos seguindo. Vamos lá. Força. Então, ele diz, né, lá no Senhor de Querru, né, que era o mecânico que estava ali, já tinha propriedade do que estava conversando, dizendo dessa alegria, né? E aí ele fala para a gente 4 deveres essenciais que nós devemos desenvolver enquanto proprietários do conhecimento espírita. E aí ele fala primeiro do dever de submissão. E aí a gente lembra, né, que Kardec nos diz que espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quando ele fala do dever de submissão, a gente interpreta como a instrução, ou seja, para que a gente seja fiel aos ensinamentos da doutrina, a base, a codificação, a verdade que a doutrina nos traz. Né? Então, ele dá o primeiro dever como submissão, ou seja, a gente não pode colocar as nossas impressões. Né? A gente precisa buscar ser submisso e se instruir naquilo que a doutrina nos traz, na codificação, como a verdade. Né? A verdade revelada pelos Espíritos. Então, é o primeiro dever que ele nos traz. Então, a gente precisa estar aberto a aprender, a se instruir. Ninguém é proprietário de todo saber. A gente estava comentando isso nos bastidores, que sempre é tempo de aprender, que a gente aprende, por mais que a verdade da libertação e da salvação ela seja única, né? Não tem mudança, não tem muita coisa, mas cada pessoa, pela sua vivência, pela sua elevação, né, pela sua contribuição e elevação, ela já consegue trazer de uma forma diferente, com mais profundidade. E aí a gente vai buscando em cada fala, em cada transferência do conhecimento, da interpretação da verdade, né? A gente vai absorvendo um pouquinho, porque nós estamos ainda numa condição de inferioridade. Então, quanto mais a gente estuda, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Manoel, vai fazer a palestra que tem esse mês. Geralmente eu abordo um mês. Cada mês eu abordo um tema, porque são muitas palestras, e a gente trabalha um tema em todos os centros. E eu sempre peço inspiração da espiritualidade, né? Que tema trabalhar? E assim, sempre vem a inspiração, e a gente sabe que sempre os temas são aqueles temas que a gente precisa primeiro aprender, né? E aí, às vezes, a gente fica se amarrando em repetir aquele tema. Um tema que você fez há 5, 10 anos atrás, você fica se amarrando em repetir. E aí, esses dias eu estava refletindo sobre isso. Não, eu preciso voltar lá atrás, porque a Emanuele que fazia palestra, eu comecei a fazer palestra em 2008. Né? Então, a Emanuele que fazia palestra lá atrás, há 10, 15 anos atrás, é totalmente diferente da Emanuele de hoje. Tenho mais bagagem, tenho mais condição de interpretar melhor aquela passagem do Evangelho, aquela parábola que eu falei lá atrás. Então, quanta coisa eu não vou saber interpretar agora, com toda essa bagagem adquirida, e passar para as pessoas que estão ali dispostas, né? Alcançar outros corações de uma forma muito mais profunda, né? Então, o dever de submissão, ele nos diz, que é o primeiro, um dos deveres essenciais, né, do espírito, ou seja, a gente está ali sempre disposto a aprender, a nos instruir, porque não existe. A gente sabe que nem sempre o desenvolvimento intelectual está ligado ao desenvolvimento moral, mas o desenvolvimento intelectual, ele precisa, é muito importante para o nosso desenvolvimento moral, porque facilita, né, para que a gente vá buscar interpretar melhor, nos aprofundar melhor nos ensinamentos. O segundo dever, né, assim, aí a gente relacionou ao dever de submissão ao instruir-vos que Kardec nos traz como máxima, né? O segundo dever, o dever de afeição, ou seja, a gente relaciona ao amai-vos, né? Para que a gente se ame. Então, amar com ternura, servir com simpatia, com gentileza, com bondade. Então, seguindo a máxima do Cristo, que é amar e servir. Né? Então, o dever de afeição, Kardec nos traz lá em 1861,
né, a gente atribui ao amai-vos. Ao amai-vos como, né, e seguindo a máxima do Cristo, do amar como o amor, como a virtude mãe. Né? Quem ama, ele é capaz de qualquer coisa. Né? Então, a afeição, né, o sentimento de você estar disposto a chegar aos corações, a levar. Eu sempre peço a Deus, a espiritualidade, né? Quando eu vou falar por algum meio, que da minha boca saia luz, né? Saia docilidade, saia palavras que realmente alcancem corações como um bálsamo. E que essa mensagem, ela realmente mova, né? Mova a pessoa no mais íntimo do seu ser, para que ela tenha vontade, realmente, porque a vontade é uma potência da alma, né? Que ela tenha vontade de realmente dar um passo na senda do progresso adiante, que ela busque mudar algo dentro de si, que ela busque, que através daquela semente, né? Porque o Cristo nos diz em uma de suas parábolas, na parábola do joio e do trigo, ele fala, né, que o reino dos céus é como um homem que planta a boa semente no seu campo íntimo. Então, ele começa a parábola assim, né? O reino dos céus é como aquele homem, né? O lavrador que planta a boa semente no seu campo íntimo, no seu campo. Então, é justamente isso. Então, quando a gente leva a mensagem, quando a gente sai para pregar, como uma das grandes missões da doutrina, é a gente levar essas sementes. Repare a responsabilidade, né? Levar as sementes que vão chegar aos corações. E a gente sabe que nem todos os corações eles estão preparados. Mas essa semente ela vai ser plantada naquele coração. E no momento que ele estiver preparado, ela vai germinar. Porque a gente lembra de Saulo e Estevão. Né? Estevão, ele no momento ali que ele já estava praticamente morto, depois, né, do martírio provocado a mando de Saulo, na frente da sua própria irmã, ele diz a Abigail, né, para que ela perdoe ele, né, para que ela respeite, porque ele é um bom homem. Porque se ele servia Moisés, né, com todo esse fervor, com toda essa confiança, imagine quando ele conhecesse Jesus. Então, ali naquele momento, Estevão, ele estava colocando a semente do perdão no coração de Abigail e no coração de Saulo. E aí, a partir dali, passou algum tempo, Saulo, essa semente estava no coração dele, mas ela não tinha germinado. Na hora certa, nas portas de Damasco, essa semente do perdão, né, que foi colocada lá no coraçãozinho dele, ela pôde germinar junto, né, com toda a magnitude da presença de Jesus para Saulo, né, perguntando por que ele perseguia, enfim, aí ele se transforma no grande apóstolo, eternizando aí para nós, né? Então veja a importância, né, de a gente levar, independente de as pessoas estarem preparadas ou não, com o coração aberto ou não, de sempre nós podemos, tanto na verbalização das boas palavras, como também na nossa conduta, porque São Francisco de Assis, ele nos diz, cuidemos da nossa vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, veja como o nosso comportamento, aí a gente vai para o terceiro dever essencial, que o senhor Dequerru, né, conversando com Kardec, disse, o dever de zelo, do cuidado com a nossa vida, né? Atendendo os interesses da doutrina com ardor, cuidando da nossa conduta, sendo obediente à lei divina, porque só seremos felizes se formos obedientes à lei. Está lá, no livro dos Espíritos, né? A lei divina, a lei natural é a lei de Deus. E só é feliz aquele que atende a essa lei. Se a gente, né, for desviar dessa lei, nós vamos ser infelizes. Então, é uma questão consciencial. A doutrina espírita é uma doutrina consciencial. Ela mexe com a nossa consciência, ela faz com que a gente vá ampliando essa visão. Por quê? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. E a doutrina espírita é essencialmente natural, é divino, é a lei de Deus. Né? Ela traz para nós a revelação da lei de Deus na sua prática, na sua vivência. E aí o terceiro zelo, o terceiro dever, o zelo, né? O cuidado com a nossa vida, com a nossa conduta, sendo obediente. E o quarto dever essencial, ele fala que é o dever da prática. Da prática, honrar, né, tudo aquilo que a gente buscou conhecer, todo o nosso conhecimento pelas nossas obras, nos colocar, né, toda essa renovação moral que a gente busca, essa reforma íntima, todo o processo de transformação íntima em ação, né, que é a fé com obras. Né? É o dever da prática, o quarto dever essencial,
que ele nos traz, né? Então, que a gente precisa cuidar do nosso campo. Aí lembra lá do início que a gente falou, né? Do amor próprio, do amar a si mesmo, esse cuidado com o nosso templo íntimo, com a construção espiritual e moral que a gente vem buscando, para que a gente consiga, na prática, como quarto dever, colocar tudo isso em ação, ou seja, transformando a nossa vida, sendo verdadeiramente cristão, honrando, né, sendo obediente, porque o Cristo, quando ele se colocou na condição, né, de se permitiu, né, ser levado ao martírio, ao calvário, da cruz, da crucificação, ele estava nada mais, nada menos sendo obediente a Deus, sendo obediente à programação divina, né? Então, seja feito, Pai, se puder, me liberte desse cálice, mas não, né, seja feita a tua vontade. Então, a gente precisa, né, ter essa consciência de que existe uma programação divina, de que existe uma lei divina, que muitas das vezes a gente está passando por determinadas situações, porque nós provocamos pelo nosso livre-arbítrio, na condição de espíritos imortais, num processo de ascensão, nós vamos aí, nas variadas oportunidades, nós vamos, às vezes, né, estamos aqui neste, como resultado de várias oportunidades de outrora que erramos muito, né? Que estamos agora com essa alegria inefável, como disse o Rua Kardec, de nascermos numa era que obtemos o conhecimento espírita. Então, como nós somos agraciados e privilegiados? E por que não devolver isso, né? Então, o que é que nós estamos fazendo com o espiritismo e pelo espiritismo, né? Então, se a gente colocar em prática esses 4 deveres essenciais trazidos na Revista Espírita, nós vamos, e aí baseado no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né, do ir pregar, e isso não só limitado à pregação verbal, mas a nossa vida prática, a nossa condução de vida no nosso dia a dia, como é que nós estamos nos relacionando com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, como cidadão, né, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. E aí a gente vai realmente transformando, como diz Madre Teresa, sendo a transformação, a mudança que a gente quer no mundo. Então, é a partir da mudança em nós, né, que nós vamos sendo a mudança que queremos no mundo. Excelente, excelente, Manuel. Adorei esses quatro pontos, Deveres essenciais. os deveres essenciais. E o melhor, foi a base de cafezinho ainda, né? Que ele estava ótimo. Na confraternização tem centros que fazem isso, né? A gente vai fazer as palestras e depois eles nos recebem com uma confraternizaçãozinha, um café, um suco, um lanche, e ali saem muitas pérolas, né? Desse momento. Excelente. Deixa eu trazer um pouco da contribuição do pessoal que está aqui conosco. A Jana Rodrigues nos diz: perfeito, Nelson. O amor. Não, o motor é o amor. Amor em palavras e, sobretudo, em atitudes. Somos cristãos reencarnacionistas e todas as religiões são instrumentos da propagação do alto. Perfeito, Jana. Obrigado pela contribuição. A Cristiane diz, abre aspas, ide pregai o evangelho. Se necessário, use palavras. Isso. Use a palavra, São Francisco. Auxilia no entendimento da amplitude e da divulgação do Evangelho, principalmente em relação às nossas atitudes cotidianas. Perfeito, Cristiano, obrigado. A Tawane faz umas mãozinhas para o alto. Obrigado, Tawane. A Alba Medeiros nos diz boa noite. Deus abençoe a todos. Nós, muita paz, saúde, serenidade, amor, luz, bênçãos. Nosso abraço fraterno a todos. Cachoeira Paulista, São Paulo. Gratidão. Obrigado, Alba, pela participação. A Flávia também, que nem a Tawane, mãos ao alto. Mas não é mãos ao alto bandido, não, tá? Glória ao Pai. A Maria Henrique diz: bem-vindo ao clube. Foi sim por um processo de muita dor. Perfeito, Maria. Ela está comentando o processo que muitos de nós chegamos à doutrina espírita, com certeza. A Maria também tá. Tamo junto, Maria. Tamo junto. A Alba nos diz boa tarde a todos. Repetiu, Cachoeira Paulista. A Neuza nos diz boa tarde, Neuza. Assume, que está nossa amiga que está conosco também, nos dá boa tarde. Nelson Tavares, que Jesus te ilumine, a você também. A Jana nos diz, sem querer puxar a brasa para a nossa berinjela, essa da berinjela é novidade para mim, Jana.
A doutrina espírita tem uma didática muito bem construída e com excepcionais divulgadores. Exatamente, Jana, vou até comentar isso, que a gente estava mesmo falando sobre isso agora, um pouco antes de entrar, que a grande graça, penso eu, tá, pessoal, da doutrina, aqui no fundo a gente está falando sobre a mesma coisa. A gente está falando sobre Jesus, a gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre felicidade, sempre. Só que nós temos aqui diversos divulgadores com oratórias diferentes, com vivências, com experiências, e que vão narrar a mesma informação com a sua interpretação em diferentes momentos, em diferentes fases. Como a própria Janaína relatou, e me identifico muito com ela, quando lá em 2008 ela abordava um tema, e hoje em dia ela aborda o mesmo tema, mas não tem nada a ver da maneira que ela abordava. Isso tem a ver com a nossa vida também. De alguma forma, nós vamos modificando, vamos amadurecendo, vamos tendo uma percepção diferenciada sobre as mesmas questões. Então, essa é a grande estrela, a cereja no bolo, penso eu, da doutrina, que a gente tem aqui uma vasta gama de oradores e a gente tem um processo de identificação, se identifica mais com o outro, e assim a gente vai aprendendo com os outros. É isso que importa. É isso mesmo. Divulgadores, está dando boa noite. Assume está dando boa tarde, Emanuele. Paz e luz. Tá. A Maria Henrique está dizendo muito bem esta live, está ao máximo com a sua convidada, Nelson Tavares. Obrigado, Maria. E aí, eu vou comentar agora aqui uma coisa que eu acho que tudo que a Emanuele falou, tem tanta coisa, né? Tudo que ela falou, tem muita coisa para puxar aqui. Mas um ponto que eu achei interessantíssimo, que eu apontei também, quero compartilhar, é essa questão do dever. Não só o dever para com Deus, o dever para com a doutrina espírita, mas o dever, sabe com quem? Conosco. Dever para contigo. Dever do Nelson para comigo, dever da Emanuele para com a Emanuele. De cada um com cada um. Sabe qual é o dever? Simples. Segue a lei de Deus. Ponto. Foi exatamente o que a Emanuele comentou e que eu vou puxar de novo aqui para essa reflexão. Segue a lei de Deus, Nelson, mas que lei de Deus é essa? Onde é que está essa lei de Deus? Está na nossa consciência. Não está na consciência só da Emanuele, não, porque ela apontou ali, está na consciência de cada um. Livro dos Espíritos 621. Aonde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. E aí vou repetir mais uma vez o que a Emanuele falou. Eu vou frisar aqui, dar destaque. Vou botar em caixa alta, sublinhado, com marca-texto em cima. Olha só. Temos duas opções. Duas opções. Ou se aproximar à lei de Deus e ser feliz, ou se afastar e ser infeliz. Isso. E vai dar ruim, tá? E vai dar ruim. Se já não está dando. Eu vou pedir uma pausa aqui para uma reflexão, que eu gosto muito de trabalhar essas reflexões, exatamente para a gente situar, trazer toda essa teoria para o nosso dia a dia, para a prática, as nossas questões. Vou convidar uma reflexão agora aqui. Vamos lá. Pergunta muito simples. Tá feliz? Tá feliz? Se estiver feliz, vida que segue. Tá tudo em ordem. Deixa o barco andar. Agora, tá infeliz? Se você se encontra, de alguma forma, se sente infeliz, vamos começar a nos questionar. Será que nós estamos próximos ou distantes dessa lei de Deus? Porque, pessoal, olha só, quero frisar isso também. Bota um asterisco aí, tá? O nosso dever é com a nossa consciência. Isso. Lá na porta do que vai chegar o desenho animado, né? Aí que vem uma lixinha, porque você fez isso e fez aquilo. Vamos apontar aqui a caneta reguladora como se fosse para entrar na porta do céu ou do nosso lar, ou o que seja. É com a nossa consciência, essa consciência que a gente já sabe o caminho, qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Todo mundo aqui já sabe. Se tiver dúvida, pega o guia. Que guia é esse? É o Evangelho. Tá lá. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, puxa ali a referência que você vai encontrar. O máximo, o que eu acho
maravilhoso, né, de Jesus é quando ele fala da proposta da construção do reino dos céus, ele fala do estado de espírito. Ele não fala de um local, né, de um local circunscrito, não. Ele fala de uma construção íntima, de um estado de espírito. E aí, sempre quando ele fala da construção do reino dos céus, e essa construção do reino dos céus é justamente o estado de felicidade, de plenitude, que é o sentimento de alma. É algo que a alma sente. Você, né, todos os seus sentimentos, emoções, tudo isso provém do espírito, da alma. Então, quando ele faz essa proposta para nós da construção do reino dos céus, ele fala nitidamente em todas as passagens que é uma construção de dentro para fora. De uma relação que a criatura tem que começar a construir com Deus. Né? Então, é uma construção íntima. Então, tudo parte de dentro de mim, dessa relação com o divino. Por isso que eu comecei falando desse reconhecimento que nós temos que ter da nossa origem. A nossa origem, ela é divina. Então, a gente precisa reconhecer o quanto antes isso, se reconectar, né, na verdade, porque, na verdade, nós viemos desse Deus, né, dessa essência divina. Nós temos essa essência divina natural. Então, é se reconectar urgentemente, que a gente, no momento que fomos criados, simples e ignorantes, nós fomos, pelo livre-arbítrio, infelizmente, buscando aí os caminhos das portas largas, né? E desviando o nosso caminho, desconectando dessa nossa essência. Então, até o conceito de felicidade ou de infelicidade vai estar ligado ao nível de consciência da criatura desse entendimento de que realmente é felicidade. Porque se você estiver muito materializado, você está baseando a sua felicidade nos valores terrenos. Mas se você já estiver num processo de desligamento, né? Ou seja, valorizando mais as coisas do espírito, da alma, em detrimento da matéria, você vai sabendo que a felicidade é justamente esse estado de conexão, né, com Deus, com a sua essência, e você vai tendo essa plenitude, essa alegria de viver, essa felicidade, mesmo que do ponto de vista material, físico, externo, esteja passando por dificuldades, por privações, por provações, doenças, né? Tudo o que estiver acontecendo, mas eu estou segura dentro de mim de que eu estou plenamente feliz, porque eu estou conectada com Deus, né? Então eu vou ter sabedoria, discernimento, força, coragem para enfrentar os leões que a vida vai me apresentando, que muitas das vezes são consequência das nossas más inclinações ainda, né? Perfeito, Emanuele. O que acontece muito é que a gente esquece ou não consegue entender muito bem, quando o mestre nos falou, que a felicidade, a minha felicidade não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira, ou mais de uma até, encarnações, buscando felicidade aonde? Nesse mundo aqui, no aspecto material, como a Emanuele falou. Tentando encontrar, através das facilidades, essa tal suposta felicidade. Mas essa felicidade, exatamente como a Emanuele disse, está aqui dentro, não está fora. O processo é interno, é de dentro para fora. E faz uma confusão ainda, porque todos nós, por essência, estamos nessa busca contínua e incessante para sermos felizes, ou mais felizes. E claro, que bom, sigamos assim. Ponto. Mas e aí? Qual é a proposta do mestre? O que tem a ver a proposta do mestre com facilidades? Atenção, não é voto de pobreza, não é voto de dizer que não, vamos todos ignorar o aspecto material. E vou dizer por quê. Meu raciocínio vai por aí. Olha só, se o aspecto material não fosse importante, nós não estaríamos encarnados na matéria. Estaríamos no plano espiritual. Então, se estamos na matéria, isso tudo faz parte, de alguma forma, esse enredo, esse contexto, essa vivência, as provações e expiações que derivam desse meio onde a gente está encarnado. E essa vivência nossa aqui. Não é à toa que a gente encarnou mais ou menos em 1900 e alguma coisa, e vai desencarnar em 2000 e qualquer coisa, mais coisa, menos coisa, nessa família, nessa região, nesse país, nesse bairro, lidando com as questões que vão nos proporcionar esse aprendizado. Ponto. Agora, a proposta da felicidade do Cristo é a mesma de 2023 anos atrás, quando ali foi o marco, o antes e o pós-Cristo. Então, ali ele apresenta essa máxima, essa felicidade,
que na verdade é um convite. É um convite que ele apresenta. Vem quem quer. Se quiser, tá aí, ó. Ele Faz, se apresenta, e ele se apresenta como o pão da vida. Né? A minha palestra esse mês foi sobre o pão da vida. Então, ele disse que quem se alimenta desse pão e bebe dessa água jamais terá fome, jamais terá sede. Então, a fonte para que a gente encontre essa, né, felicidade, essa força, essa coragem, aumente a fé, essa esperança para que a gente enfrente, né, as nossas dificuldades, a nossa vida neste plano, porque nós estamos num plano de provas. Então, as dificuldades elas vão existir porque o Cristo não garantiu vida fácil para ninguém. Ele disse: quer vir após mim, pegue sua cruz e segue-me. Né? Então, ele não disse que ia tirar a cruz de ninguém. Tá? De tanto que todos os cristãos, as pessoas que vieram após ele, né, imediatamente ali os grandes apóstolos, passaram por grandes dificuldades do ponto de vista, né, físico, material, né, perseguições, mas estavam ali contritos com eles, estavam ali alimentados espiritualmente, então, uma força íntima muito potente. Por quê? Porque a gente estava se alimentando nele. Então, ele é o pão da vida, ele é o alimento que a gente precisa, né, nessa fonte que a gente tem que buscar para fortalecer intimamente e enfrentar os nossos leões todos os dias, reconhecendo o lugar que a gente está encarnado, as nossas famílias, nosso trabalho, porque tudo é necessário, o meio que a gente vive é um meio necessário para o nosso processo evolutivo, auxiliar nosso processo evolutivo, que são os nossos resgates, nós escolhemos estar, né? Na família que estamos, na profissão que estamos, nós escolhemos, nós programamos isso, né? Então, nós temos que ter essa consciência, mais um grande contribuição da doutrina, facilitando o nosso entendimento, né? Aqui na Terra, né? Porque com esse processo, né, do entendimento da reencarnação e da programação reencarnatória, né? Então é isso. O grande desafio, eu acho, Manuel, de todos nós, é a questão de pegar todo esse conhecimento que a gente tem, não só da doutrina espírita, tá, pessoal? De Jesus. E não precisa ser grande entendedor. Eu digo sempre, não precisa ler os 4 evangelhos, não precisa decorar livro dos espíritos, ser grande conhecedor, se aprofundar muito. Claro que se fizer, melhor ainda. Agora, a questão é como pegar o pouco que a gente já conhece e transformar na prática. Colocar no nosso dia a dia. Como a Emanuele falou aqui, extrair a mensagem de Jesus, tirar do livro e trazer para amanhã, quando eu sair de casa para o trabalho. Como é que eu vou fazer essa história, como é que eu vou dinamizar isso para encontrar essa felicidade que é possível, que é palpável, é realizável. Quando fala essa história de que a felicidade não é desse mundo, a gente imagina, então aqui a vida vai ser uma desgraça. Só quando eu desencarnar, porque é lá no outro mundo, não é nesse mundo aqui. E vamos entender que a compreensão da esfera mundo não tem a ver com o plano físico ou plano material. Tem a ver com o plano interno ou plano externo, digamos assim, nem plano, com estado íntimo, interno ou externo. E essa busca dessa consciência ainda que faz muita confusão e se prega muito, ou não se compreende, ou todos nós, tá, pessoal? Há uma ignorância ainda, de certa forma, porque é mais fácil a gente jogar lá para frente. E agora não dá. Agora não dá, não deu, não vai ser esse momento. De repente, quiçá, quando eu desencarnar, se eu for bonzinho, aí sim as coisas vão melhorar. E o que melhora, o que piora, vou dizer para vocês, nada. Vai continuar exatamente como está aqui agora, só que sem a carne. Só isso. Ponto. É isso que acontece. Claro que a gente vai para o plano espiritual e continua crescendo, evoluindo, como agora. A gente até comparou e fez a dinâmica aqui, de 2008 para cá, a gente já vem crescendo, vem amadurecendo e tem um outro olhar diferente sobre certas questões. Agora, não vai virar Disneylândia, pessoal, quando a gente desencarnar e vai virar tudo um mar de rosas. Isso tem a ver com a nossa vibração. Então, se a gente vibra hoje numa faixa, para onde vai ser o plano espiritual que a gente vai se encaminhar pós-desencarne? Em um mundo de acordo com a nossa faixa vibratória. Ponto. É assim que é. Não há céu iluminado e continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Alguém falou aí, né? Não cessa o dever moral.
com Cristo, ou seja, com o Mestre, né? com o Divino, não cessa. Então, você desencarna e a sua contribuição com a progressão dos mundos, ela vai continuar, mesmo no plano espiritual, sem a carne. Né? Você vai continuar sendo devotado, entregue, né? uma missão, a essa necessidade de ser útil, de servir. Porque quanto mais, o Cristo mesmo nos diz, né? Quer ser o maior, seja o que mais sirva. Quer ser o maior, seja o que mais sirva. Então, quanto mais a gente se aperfeiçoa espiritualmente, moralmente, a gente tem essa necessidade, porque é entregando que a gente vai se enriquecendo, é doando, dividindo que a gente vai encontrando essa condição, né, interna de quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. É algo que é inesgotável, né? Porque a fonte é inesgotável, né? A fonte de amor universal de onde a gente, né, vem é inesgotável. Então, quanto mais a gente entrega desse amor universal, a gente tem da fonte que nunca cessa, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu agora trazer, que eu até esqueci os nossos amigos que estão aqui conosco. A Ana Cristina, lá de Lisboa, Portugal, nossa amiga que está sempre conosco também. Seja bem-vinda, Ana. Já está tarde aí, hein? Vai dormir. Mentira, tô brincando. A Guiliana, eu acho que a Guiliana é nossa amiga que esteve conosco em Copacabana na segunda-feira passada. Eu tive dando uma palestra lá e ela fez um comentário e está aqui conosco. Seja bem-vinda. Boa noite, Guiliana. Boa noite a todos. Perfeito. Temos o dever de evoluir, sempre seguindo as leis de Deus. Perfeito. Obrigado, Guiliana, pela presença. A Edna Pereira nos diz boa noite a todos, de Salvador, Bahia. Boa noite, Edna. Assume nos diz: Jesus tem que ser nosso guia e nosso amor. Perfeito, sua amiga. A Maria Henriques, lá de Portugal, também nos diz: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Sensacional. Chico. Frase de Chico, é. Obrigado, Maria. Essas frases de Chico realmente é aquela para bater na canela, né? Para a gente. Aí, são essas frases que a gente lê hoje e que balançam. Daqui a 5 anos a gente vai ler de novo e vai balançar de novo diferente. Balança. É sempre para balançar. A Maria Henrique também Nos diz. tira da acomodação, né? Perfeito. Da Saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Muito bom, Maria Henrique. É mesmo por aí. E aí a Salete nos diz: Nelson, por que você nunca fala em Nossa Senhora? O Chico fala e até pintou uma foto dela. Salete, Nossa Senhora. boa pergunta. Então eu vou dar deixa, já que eu não falo tanto, eu vou pedir para a Emanuele falar um pouco. Nossa Senhora é um espírito sublime, né? Uma grande intercessora. Eu sempre, nas minhas preces, eu sempre peço, né, a intercessão de Nossa Senhora, um grande espírito de luz que teve essa missão grandiosa de receber o governador espiritual da Terra, né, de trazê-lo a esse mundo encarnado, a conduzi-lo, a criá-lo, a ensiná-lo a falar, a andar, né, ter toda essa oportunidade. E hoje, né, em espírito, ela é uma grande intercessora junto a nós, de nós para com seu filho, eu tenho certeza disso. Uma grande intermediadora, uma grande protetora das famílias, um espírito de luz. Eu sempre... E nas casas espíritas a gente sempre ouve, né, o hino, né, o hino de Nossa Senhora tocar, uma melodia que acalma o coração, né, que nos remete a essa figura excelsa de Nossa Senhora, né, dessa angelitude que ela traz, né, de santidade realmente, e de grande intercessora. Ela é sempre reverenciada, assim, pela doutrina espírita, como um espírito de luz. Salete, o que eu vou dizer é o seguinte: é verdade, Salete, eu não falo muito, mas não é nada pessoal, tá? O que eu posso dizer agora, exatamente, vou corroborar tudo que a Emanuele falou. Não só a mãe de Jesus, a mãezinha, tem todo um simbolismo, um significado muito forte, uma importância com esse espírito que literalmente recebeu no seu seio o nosso governador, o mestre, o exemplo, o guia, o nosso amigo maior. A importância dela, extrema importância, não só com todos aqueles naquele instante, com todo esse preparo para receber os apóstolos, todos aqueles para dar essa sustentação, essa estrutura ao entorno da chegada do Mestre Jesus, para ele estar ali
nos anos subsequentes, passar a mensagem dele. E é interessante você ter falado isso, Salete, porque ainda há pouco aqui teve uma mensagem da Guiliana que ela estava lá conosco em Copacabana, numa palestra que eu dei, que se chama, e o tema foi Tudo Passa. E eu comecei essa palestra contando uma história, Salete, exatamente de Chico Xavier, que você mencionou aqui, com a mãe de Jesus, com a Maria de Nazaré. E eu vou contar essa história para vocês aqui, que é muito interessante, rapidamente. Para quem não conhece, é uma história muito famosa, tá? Essa história foi o seguinte: o Chico Xavier estava num momento de muita dor, de muita tristeza, ele estava meio para baixo, sabe? Atenção, abre parênteses. A gente acha que Chico Xavier da vida não fica triste, né? Porque já é espírito de luz, está tudo bem. Também tem dias maus, tá, pessoal? O Chico Xavier estava mal, estava meio angustiado, estava meio para baixo. E ele já tinha aquele contato mediúnico com Emmanuel direto, já psicografava, aquele trabalho lindíssimo que Chico realizava. E aí Chico vira para Emmanuel e diz assim: ô Emmanuel, faz um favor para mim, pede uma mensagem para mim, por favor, para a mãe de Jesus, para Maria de Nazaré, vê se ela pode me ajudar nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade que eu estou enfrentando. E Emmanuel fala para ele: tá bom, Chico, deixa comigo, eu vou lá, vou falar com ela. Isso tudo da minha maneira, tá, gente? Claro que é no outro diálogo muito mais, pronto, mais bonito. Aqui eu estou resumindo nas minhas palavras. Passado alguns dias, acho que 2 ou 3 dias, volta Emmanuel e falou: Chico, chegou uma mensagem para você. Aí o Chico: poxa, chegou uma mensagem? Chegou, Chico, se prepara. Senta aí, pega papel e caneta que vem a mensagem. Ih, caramba, aí pronto, né? Uma mensagem da mãe de Jesus para mim. Jesus, o Chico se preparou, pegou a caneta, papel, preparado. Vamos lá, pode falar. Aí, mano, posso? Pode. Anota aí, Chico, vamos. Ok. Isso também passa. Ponto. E aí, o que mais, mano? Acabou. Acabou? Peraí, como assim, mano? Acabou? Não é possível. Essa é a mensagem? Sim, Chico. Essa é a mensagem. Então, a mensagem da mãezinha de Nazaré, de Jesus, foi exatamente essa mensagem. Isso também passa. Estou contando aqui, eu sei que está fora do contexto, mas como você trouxe agora, Salete, eu acabei de lembrar porque eu falei da mãe de Jesus, e não é à toa, ela pertence a toda essa pleiade de espíritos de luz, trabalhadores incessantes, que continuam, não só naquele momento, mas derramam amor sobre nós o tempo inteiro. Resumindo, Salete, eu acho que eu não falo mesmo por falta de hábito, pronto, mas tem todo o seu mérito, tá? Não é à toa que ela estava lá e que está ainda. Assume nos diz aqui: gratidão, Sumi, obrigado. E a Maria Ferreira também mora em Lisboa, Portugal. Também, Maria, seja bem-vinda. Hoje Portugal está em pé. Só eu que estou aqui no Rio de Janeiro, mas temos 3 aqui conosco, pelo menos, se fazendo presente, fora aqueles que não comentam muito, não querem aparecer. Estou brincando. Mas, pessoal, vamos lá. Eu quero falar uma coisa aqui, vou puxar uma veia aqui, de uma das máximas que a gente tem na doutrina espírita, que todo mundo já ouviu, que é aquela história do fora da caridade não há salvação. Vou puxar essa linha. Fora do amor não há salvação. A caridade nada mais é do que a exemplificação, a prática do amor. A caridade é o amor em ação. O amor em ação, perfeito. O amor em ação. Melhor ainda, Manoel resumiu. O amor em ação. E a história da caridade, pessoal, vai muito além do que só o aspecto financeiro, que pensa que vou dar uma esmola, vou dar um trocado, vou lhe ajudar a comprar uma coisa, um remédio, um alimento. Pessoal, a caridade está em todos os instantes que a gente se predispõe a ajudar, a auxiliar, a amar o próximo. Seja através de uma prece, seja doando um ombro para quem quer chorar e precisa desabafar, seja um ouvido para escutar aquela lamúria, aquela dor, aquele desabafar daquela pessoa, seja um sorriso no rosto,
que também quebra. Boa tarde, estarmos aqui divulgando o Evangelho, alcançando corações. Perfeito. Tem tanta coisa que dá para... Pessoal, a caridade é se predispor a doar o nosso tempo, doar um pouco de nós para auxiliar o próximo. E, naturalmente, a gente vai estar auxiliando, sabe a quem? A nós mesmos. Eu gosto de fazer um convite também, a reflexão aqui. Vou convidar vocês todos. Faz um teste, tá? Faz um teste. Escolhe aí amanhã, um dia de semana, quando sair da rua. Que normalmente quando a gente sai na rua, a gente bota uma armadura, né? Fica meio mais cara fechada, instinto de defesa, de proteção. Quanto mais quem está no Brasil que tem mais violência, a gente fica mais ligado, tá mais atento. E às vezes a gente fica mais carrancudo, fica mais fechado, né? Anda sem olhar para o lado e sem trocar muito olhares às vezes. O convite que eu faço é o seguinte: experimenta um dia só. Um dia. Um dia. Sai de casa e sorri. Sorri para todo mundo. Sorri para todo mundo. Só tenta fazer isso. Se não consegue, imagina que é uma peça de teatro. Fala assim: hoje é o dia do sorriso. Eu vou sair e vou trocar olhar com as pessoas e vou sorrir para elas. E perceba a diferença que isso vai fazer. Perceba esse simples gesto, essa troca amorosa, feliz, ou a tentativa que seja, nem que seja fake, mas inicialmente um sorriso verdadeiro, essa busca, ou pelo menos tentar ser o mais verdadeiro possível, e perceber como que você tem uma troca, um feedback, um retorno das pessoas de uma maneira diferente. Emanuele, passo a palavra para você. Então, já está finalizando? Não, a gente ainda tem mais 15 minutinhos ainda, à vontade. Tem uma frase de Eurípides Bassanufo, um grande contribuidor aqui da doutrina espírita, né, no Brasil, que ele dizia que a doutrina espírita, o espiritismo, ele não exige nada, mas ele espera tudo. Então, é aquela coisa, né? A gente precisa, e aí rememorando os deveres essenciais trazidos por Kardec desse diálogo lá na Revista Espírita de 1861, a gente precisa buscar, né, a instrução, ou seja, ser submisso a essa verdade trazida pela doutrina espírita, que é totalmente baseada no Cristo, né? Então, a gente buscar conhecer, buscar aprofundar o nosso conhecimento nessa verdade. A partir disso, desse conhecimento, dessa substância, né, de conhecimento que a gente vai colocando isso em prática, em ação, através do amor, né? A instrução que nos leva a ter essa condição de devolver todo esse conhecimento, todo esse entendimento que a gente vai buscando, aprimorando o nosso íntimo e devolvendo isso através da afeição, do amor, a nós mesmos e aos outros, do cuidado, né? O zelo, que é o quarto dever, né? O cuidado, o zelo que a gente tem que ter com a nossa vida, né? Com tudo que a gente busca priorizar na nossa vida, quais são as coisas que a gente busca para o nosso campo íntimo de pensamento, de convivência, né? Saber fazer as escolhas certas, porque a instrução nos dá essa condição, né? Quando a gente conhece a verdade, o Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, esse é o grande papel da instrução, é trazer para nós, né? Para a nossa consciência, é a verdade que nos liberta, que rompe muitas barreiras, muitos cascos, nos liberta de muitos aprisionamentos e faz com que a gente tenha esse cuidado, esse zelo para a nossa vida, para aí a gente vai selecionando os nossos pensamentos, a gente vai buscando melhor o que as músicas que a gente ouve, né, as leituras que a gente faz, os ambientes que a gente vai frequentar, as pessoas que vão frequentar a nossa casa, a nossa convivência, tudo isso vai favorecendo para essa construção, né, para essa reforma íntima, que é um convite máximo da doutrina, e para essa construção do reino dos céus também, que é um grande convite do Cristo para nós, dentro de nós, e para que culmine, né, através da prática, da vivência, de todo esse aprendizado, de toda essa construção que a gente vai conquistando ao longo do conhecimento, das boas relações, que é a afeição, do amor, do cuidado conosco, vai culminar nesse resultado que é a prática, a vivência prática no nosso dia a dia, na vida, no cotidiano, nas pequenas coisas. A doutrina espírita, através de Emmanuel, nos traz, e de Chico, nos traz grandes e valiosos
entendimentos nesse sentido. Vamos dizer assim, não é permitido a gente condicionar a nossa oportunidade de servir, de colocar em prática todos os ensinamentos do Evangelho que a gente já adquiriu, esperar uma oportunidade, né, uma ocasião oportuna para isso acontecer. Não, é na nossa vida diária, na nossa rotina prática, na nossa convivência com aqueles que Deus confiou estar conosco, no nosso meio, né? Então, às vezes a gente dentro de casa, e aí eu até, não sei se eu discordo ou eu acho que com o Nelson nesse sentido, quando a gente sai para a rua, a gente coloca uma capa, uma carapuça diferente de como a gente é em casa. Em casa, geralmente, nós somos vilões, né? Porque geralmente nós em casa não usamos máscaras, né? Nós somos mais impacientes, mais incompreensivos, temos dificuldade de perdoar, né? Não queremos dialogar. Por quê? Porque ali são desafetos, né? Que a reencarnação nos explica, são pessoas que nós temos dívidas, então estão ali no mesmo seio, através do laço do sangue, que precisamos aprender a amar, perdoar. São oportunidades grandiosas que a imortalidade da alma nos proporciona para que a gente alcance a nossa perfeição espiritual, né? E na rua, não. Na rua, geralmente, a gente é bonzinho, a gente sorri para todo mundo, a gente, né, é mais compreensivo, né? A gente pede desculpa, enfim. Mas a gente precisa começar a reavaliar isso. A gente precisa começar a ver quem é o nosso próximo, que o Cristo nos convida lá na parábola do bom samaritano, né? E a gente, quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? Foi o samaritano, foi aquele que exerceu de misericórdia para com ele. E o samaritano, para ele, né? O sacerdote passou, o levita, conhecedores, né, do evangelho, mas eles não colocavam isso como esse conhecimento, né? Eles não tinham esse cuidado de esse conhecimento ser colocado em ação, em prática. Porque eles viram o homem caído lá no chão, passaram. Então, o conhecimento da lei divina não tinha serventia para eles, né? Eles não estavam exercendo o dever, né, como criatura, não vou dizer nem dever espírita, mas nem dever cristão, né? Porque o Cristo conta a parábola, na teoria eles nem conheciam o Cristo, mas da lei divina, da lei de Deus, né? Então eles não tiveram, tinham conhecimento, mas aquele conhecimento, aquela instrução, ela não serviu para transformar, não teve zelo, né? Para consigo mesmo, para cuidar que aquele conhecimento transformasse essas más inclinações e começasse a ele ampliar o olhar e colocar isso em prática através das boas ações. Então, que nós sejamos igual ao samaritano, que para os olhos dos grandes, né, dos sacerdotes, dos grandes líderes daquela época, eram pessoas que não tinham direito, né, que eram pessoas, vamos dizer assim, à margem, né, não tinham nenhum tipo de serventia, vamos dizer assim, né, porque talvez não conhecesse da lei, né, e aí, ao mesmo tempo, conheciam, porque na prática eles exerceram, né, de caridade, de misericórdia para com aquele próximo. Então, o próximo que Jesus, né, disse para a gente amar é o próximo mais próximo. Não é que a gente tem que abandonar a nossa família e ir lá para a África, por exemplo. Né? Tem gente que tem essas missões, mas nem sempre todo, né? Na grande maioria das vezes, né, nós não temos essa missão. Nós temos a missão de amar o próximo dentro da nossa casa. Amar o próximo, né? Ali é o nosso vizinho difícil, né? Aquele familiar difícil, aquele colega de trabalho complicado, de exercer as nossas responsabilidades e as nossas obrigações no nosso dia a dia. Isso é dever cristão, isso é dever espírita. É buscar o conhecimento, a instrução. Essa instrução ela fazer com que a gente ame, né? Tenha cuidado conosco mesmo, ame o nosso próximo, melhoremos as nossas relações para que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, porque nós não somos, né, não temos essa evolução espiritual ainda. Então, são nas pequenas coisas, nas pequenas transformações que nós vamos mostrando o nosso reconhecimento da nossa natureza divina e essa nossa relação com o divino e os nossos potenciais divinos sendo explorados e colocados para fora através da nossa ação no bem. Né, da nossa ação no bem, e Chico nos diz que o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer parte. Então, se a gente está aqui disposto a estar agindo no bem, colocando todo esse conhecimento em prática, melhorando todas as nossas relações conosco mesmo, com Deus e com o próximo, com certeza nós estamos construindo um bom alicerce espiritual e vamos ser muito bem acolhidos na pátria espiritual, na vida eterna, e vamos continuar,
né, cheios de potenciais divinos, desse amor, né, inesgotável, para nos colocar sempre à disposição dessa causa grandiosa, que é a causa do Cristo, que está muito além do que os nossos olhos físicos podem enxergar. Perfeito, perfeito, Manoel. Interessante porque essa questão do sorriso, né? O sorriso na rua, mas não vamos esquecer exatamente desse sorriso dentro de casa e melhor ainda, o sorriso interno, que é essa alegria, essa busca desse sorriso aqui dentro. A Guiliana diz aqui, até um elogio é capaz de dar o dia do próximo. Perfeito. Aqui falando também a Guiliana dizendo que um sorriso é contagiante. Aí tem uma mensagem da Fátima aqui, que eu não vou colocar, mas eu vou endereçar diretamente. Fátima, entre em contato comigo diretamente pelo direct, tá? Assume, nos diz, você sai da Bom Dia, onde você passa, todo mundo responde. Se você passar em silêncio, ninguém te vê. Isso é amar. Obrigado por compartilhar a experiência, Assume. A Marlene de Oliveira nos diz, boa noite, Nelson. Ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Boa noite, Marlene. A gente já está terminando, mas vai ficar aí, tá? Fica aí o link depois, é só voltar para quem está chegando agora. A gente tem esse programa Resenha Espírita. Tem uma playlist no meu YouTube e também no YouTube do canal Renovando Consciências, onde tem diversos programas também. Fica tudo lá depois para quem quiser assistir. Normalmente tem muita gente que chega depois pelo link também que a gente compartilha. Sejam todos bem-vindos. A gente tem uns minutinhos ainda para falar só mais uma questãozinha aqui rápida e depois eu vou passar para a Emanuele para ela fazer as considerações finais dela, comentar e fazer as considerações finais antes que a gente termine. E eu queria falar sobre um ponto aqui que eu deixei apontado, que é a história do livre-arbítrio. Como é que o livre-arbítrio entra nessa dinâmica aqui. Aliás, a gente falou um pouco sobre isso já, mas não indiretamente. Então, o seguinte, o que a gente deve fazer está na nossa consciência. A lei de Deus, a gente já sabe disso. Ok, muito bem. Mas e aí? Na prática, na hora do vamos ver, a gente faz. Aí que entra a questão do nosso livre-arbítrio. A gente vai fazer se a gente quiser e quando a gente quiser. E aí que está o convite, abre aspas, cada um segundo as suas obras, fecha aspas. A máxima da justiça divina, Pode né? falar. A máxima da justiça divina é justamente essa, a cada um segundo as suas obras, né? Exatamente. E aí que vem esse convite, porque eu quero colocar isso que a gente esquece, às vezes delega, é muito fácil delegar a nossa felicidade, delegar a nossa caminhada, a nossa evolução para terceiros. Mas olha só, ninguém vai evoluir pela gente e a gente não vai evoluir por ninguém. Vai vir através das nossas escolhas, através de uma questão que a Manuela abordou muito no dia de hoje, que é o esforço. Tá? É o esforço. Se a gente quiser se aproximar, lembra dos duas que eu falei? Se aproximar e afastar da lei de Deus, felicidade e infelicidade. Se a gente quiser se aproximar, tá tudo bem, seja bem-vindo. Se quiser se afastar também, tá tudo certo. Mas olha só, um dia, mais cedo ou mais tarde, quando a gente quiser buscar essa felicidade real, ou quando a gente cansar da dor, o auxílio está ao nosso lado, as portas estão abertas. Nenhuma ovelha se perde do rebanho. Tem uma história que eu quero contar aqui. Eu gosto muito dessas histórias, dessa analogia, tá, gente? Que para retratar bem, para a gente se situar. Eu já contei essa história várias vezes. Quem me acompanha vai escutar mais uma vez. É a história da gasolineira, do posto de gasolina. Quando o camarada chega para botar gasolina, em Portugal, assim, tá? Não tem um frentista, a gente que coloca. E aí o camarada chega, bota a gasolina dele e vai lá pagar. O pagamento é na casinha. E aí, nessa que ele está caminhando, ele olha para o lado e tem um cachorro chorando, deitado, chorando muito, muita dor, muita dificuldade. E ele fica ali tocado, mas pronto, está seguindo a vida dele, entra. Aí nessa que ele entra, ele toma um café, come uma coisa, paga a gasolina e volta para o carro. Depois de uns 10 minutinhos. E quando ele volta, ele vê de novo o cachorro gemendo e chorando.
Ele repara que tem um rapaz ali ao lado. E ele se aproxima e pergunta para o rapaz: o que está acontecendo? Por que esse cachorro está assim? Aí o rapaz fala para ele: sabe o que é? É que ele está deitado em cima de um prego. E aí o rapaz vem e fala assim: poxa, então vamos ajudar ele. Vamos lá, eu seguro de um lado, pego do outro, por que ele está assim? O que está, tem uma coisa prendendo ele? E o rapaz que está sentado diz para ele: não tem nada pregando ele, não tem nada segurando ele. Aí ele fica assustado e fala assim: ué, mas se não tem nada prendendo ele, o que ele está fazendo aí? Por que ele não sai daí? E o rapaz que está sentado ali observando só diz: sabe o que é? É que ainda não está doendo o suficiente. Ponto. E aí acaba a história. E eu quero fazer só essa chamada porque é uma pergunta chamada. Quanta dor é necessária ainda para a gente fazer o que a gente já sabe que é o certo? O caminho, a chamada, o convite é constante. Os braços estão abertos o tempo inteiro da espiritualidade. Todo o amparo, toda a sustentação está ao nosso redor. Basta que nós queiramos. Buscar e acharei a porta ela abrir-se vos á. A espiritualidade está ao nosso entorno. Jesus nos acolhe, nenhuma ovelha é perdida do rebanho. Desde que a gente queira, está sempre aí. A gente precisa querer. Levanta e anda. Faz o esforço. Vou passando agora aqui para fazer os últimos comentáriozinhos, tá, pessoal? A gente tem um horário aqui. A Marlene diz que entrou pela Rai TV atrasada, mas vai ver mais tarde. Exatamente por esse compromisso que a gente tem o nosso horário aqui com algumas transmissões simultâneas. Que bom, Marlene, que você está conosco. Obrigado por estar conosco. A Salete diz: obrigado a vocês. Eu fiz essa pergunta sobre Maria de Nazaré, porque vocês, no início, falamos do Espiritismo, e uma pessoa falou como ser espírita. Não entendi muito bem, Salete, mas eu entendi a ideia sobre a pergunta da Maria de Nazaré, mas foi ótima a sua intervenção, Salete. Alguém questionou a ela como ela é espírita, se ela tem Maria no Face dela. Sim. Uma orientação nossa de como ela responder a essa pessoa, né? Então, Maria é um espírito de luz e uma grande intercessora, né, nossa, para com ele, com o nosso irmão maior. Ela é um espírito, segue sendo um espírito de luz, né? Entendi agora. Ótima intervenção. Ela um auxílio, na verdade, a gente, para ela responder. Perfeito, perfeito. A Rita Ramos nos diz: abençoada e iluminada noite. De Tobias Barreto, Sergipe. Gratidão, Deus, por tudo. Parabéns. Obrigado desde já a todos, tá? A gente já está terminando por aqui. Obrigado pela presença. Vou passar agora para as considerações finais da Emanuele e te peço, Emanuele, por favor, para você terminar fazendo uma oração para a gente. Pode ser? Pode ser. Eu vou só concluir com a finalização do capítulo 17, o DP, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi uma contribuição de Lázaro, em 1863. Ele diz que jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Então, esta nós, né, a criatura, temos a obrigação e o dever de refletir sobre as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Então, nós não fomos criados para sermos imperfeitos. Deus não aceita. Nós fomos criados para sermos imagem e semelhança do nosso Criador, né? E porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Então, todos nós, independente do estágio evolucional que nós estejamos, independente da condução que nós estejamos dando à nossa vida, nós vamos ser, né? Isso é a lei do progresso, é uma lei divina, e aí uns, né, com um limiar de dor maior para enxergar, outros não, vão ser mais sábios, mais contritos e não vão precisar sofrer tanto para entender o caminho das portas da libertação e da salvação. Né? Você falou do limiar de dor aí, né? Então, muitos vão precisar de muita dor, muito sofrimento, né? Para poder entender o caminho que leva realmente a essa condução da criatura que foi criada para ser imagem e semelhança, ou seja, sermos perfeitos e felizes, alcançarmos a felicidade eterna, né? E aí Lázaro diz que o Criador não aceita esboços imperfeitos. Então, quer a gente queira, quer não, nós vamos chegar, né, a esse patamar de perfeição.
E nós só vamos conseguir chegar lá, nesse progresso, nessa condição de perfeição e felicidade plena, né, fazendo o que o Cristo nos ensinou, que é amando e servindo. Buscando a instrução, buscando amar a nós, a Deus e ao próximo, e colocando isso em prática, sendo, né, instrumentos, né, sendo co-colaboradores com Deus, né, nesse processo de progressão dos mundos e sendo participantes ativos do processo de renovação do nosso planeta Terra, que está passando pelo processo de transformação, e nós somos colaboradores, precisamos ser colaboradores. E nós, espíritas, precisamos, né, ser colaboradores mais diretos, porque temos mais informações. Né? O que fazer de especial? Já pergunta Emmanuel, porque a nós é mais dado conhecimento, é mais dado entendimento, é mais dado aprofundamento da mensagem do Cristo. Né? Então, a nós vai ser mais cobrado. Então, por isso que nós temos que ter esse entendimento e esses sentidos espirituais mais aguçados. E, para finalizar a nossa reflexão, a gente traz um trecho da mensagem do livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, e lá no finalzinho, Emmanuel diz o seguinte: doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a peça, né, a tua responsabilidade, né, guarda, pois, para a existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. Olha, o aperfeiçoamento moral da criatura é a nossa responsabilidade mais alta, porque dia virá em que será naturalmente convidado a prestar conta. Então, a lei de justiça, né, a cada um segundo suas obras. Então, nós somos felizes por nascermos numa era em que conhecemos a doutrina espírita. Então, é essa doutrina que nos convida, né, como uma máxima, o nosso aperfeiçoamento moral, a nossa transformação íntima, e traz para nós todas as substâncias necessárias, toda a condução, toda a clareza, né, de como entender isso, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, né, rompe barreiras, né, que nos liberta desses cárceres da matéria, entendendo a nossa verdadeira natureza e facilitando todo esse conhecimento, todo esse entendimento e toda essa prática, né, de sermos verdadeiramente cristãos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E a máxima, né, da doutrina e do cristianismo é justamente nos mover a sermos melhores, porque dia virá em que nós seremos cobrados por isso. Então, que nós tenhamos essa responsabilidade de entendimento, de cuidado, de zelo conosco, né, com a nossa intimidade, com a construção do reino dos céus em nós, dentro de nós, através da nossa relação com Deus, do reconhecimento da nossa natureza divina, e que possamos colocar isso para que, em prática, para que alcance mais corações através da nossa vida prática, né? Seguindo os ensinamentos também aí de São Francisco de Assis. Muito obrigada. Obrigado, Emmanuel. Você faz uma oração para a gente? Para a gente terminar? Então, vamos... Já pode ser a oração agora? Por favor. Já estamos aí com esse final, né, já harmonizando, na verdade, com essa mensagem do livro Religião dos Espíritos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso grande Deus, nosso Pai, ao nosso mestre, irmão, nosso querido Jesus, por toda assistência, por toda inspiração, pela comunhão de pensamentos, para que essa oportunidade ela alcance corações agora ou futuramente, a quem vier assistir depois, como bálsamo de luz a penetrar as células de cada pessoa que for ouvir essa live, que busque em alguma das palavras, em algumas das orientações, das ideias, caminhos que possam ser trilhados nessa busca do aperfeiçoamento moral, que essa vontade, que essa coragem de fazer diferente, de trilhar caminhos diferentes, ela alcance os corações. Que possa também, Senhor, confortar e consolar, pois isso é uma grande oportunidade que temos nos teus ensinamentos. Conforto, equilíbrio, esperança, fé em dias melhores. Que possamos, Senhor, a cada dia buscar, através dos teus ensinamentos, da convivência contigo, Senhor, em espírito,
em comunhão de pensamentos e, acima de tudo, na execução, né, das suas boas ações, que nós possamos manter sempre essa assistência da espiritualidade em nossas vidas, conduzindo os nossos pensamentos, conduzindo as nossas ações e melhorando assim a nossa convivência com os nossos irmãos, honrando o teu maior ensinamento, que é o amor acima de todas as coisas. Que Jesus siga sempre sendo a nossa maior inspiração. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, Emanuele, mais uma vez obrigado a todos que estiveram aqui conosco e até o próximo dia 17. A gente vai estar aqui nesse mês, mais uma vez, repito, aqui no nosso programa Resenha Espírita, com a convidada Melissa Pedrola, tá bom? Pessoal, boa noite a todos, já está de noite ou de tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.